Seja bem-vindo você mais uma vez, aqui pelo YouTube, pelo Instagram. Queria te convidar para nós estudarmos hoje sobre o assunto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 e 19, que é o episódio do o espírito em prisão. Muitas pessoas dizem que Jesus, quando morreu, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, as pessoas que já estavam na sepultura. E eu queria estudar com você estudar hoje com você sobre isso. Ali em 1 Pedro capítulo 3, verso 19, né, falando ali, falou de Cristo e assim por diante, né? E fala no verso 19 assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então muitas pessoas falam que Jesus foi e pregou os espíritos em prisão, ou as pessoas mortas, né, os espíritos que as pessoas acreditam. Primeira coisa que eu queria estudar com você sobre isso. Primeira coisa, não foi Jesus. Por quê? Porque no verso 18, falando ali, pelos injustos para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito. Primeira coisa, não foi Jesus, foi o Espírito. Porque a conversa é com o Espírito que terminou e diz que no qual foi e pregou aos espíritos de prisão. É a mesma coisa usada em Hebreus capítulo 1, verso 2, que diz assim, nesses últimos dias falou pelo Filho, Jesus, a qual constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Tá vendo? Aqui a conversa era com Jesus, também pelo qual fez o universo. Então lá, no episódio de 1 Pedro, não foi Jesus, foi o Espírito. E por que o Espírito Santo? Porque se você continua no livro de Pedro, no verso 20, diz assim, aos quais no outro tempo foram desobedientes, a qual a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então o Espírito foi que pregou. E quem são? O Espírito Santo foi quem pregou. E quem são esses espíritos? Aqui relata sobre Noé, sobre o dilúvio. Aí você volta em Gênesis capítulo 6, ali do 3 em diante, fala que o meu espírito não ficará para sempre no homem. Seus dias serão de 120 anos. Então está falando do dilúvio. O Espírito Santo, de algum jeito, pregou no passado. Então já descartamos que foi Jesus. Foi o Espírito. E quem são os espíritos? Eram pessoas mortas? Não, eram antediluvianos lá no passado. Outra coisa, como saber que espírito na Bíblia não é pessoa morta? Primeiro, porque nós não temos uma alma ou um espírito. A Bíblia descarta isso. E espírito na Bíblia sempre você vai encontrar que é pessoa viva. Temos alguns exemplos, sim. Quando você vai no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, fala assim, ora, o Espírito afirma que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Tá vendo? Espíritos enganadores, pessoas vivas. Romanos capítulo 8, verso 16, também outro texto interessante. Fala assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 18. É outro texto muito interessante também, que fala que Espírito sempre na Bíblia é pessoas vivas. Gálatas capítulo 6, verso 18, fala assim a Bíblia Sagrada. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Então o Espírito na Bíblia sempre é pessoas vivas, não pessoa morta. E o que é essa prisão? Essa prisão é a prisão do pecado. É a prisão do pecado. Quando você vai no livro de Provérbios, capítulo 5, verso 22, a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Provérbios, capítulo 5, verso 22. Quanto ao perversos, a sua iniquidade ou o seu pecado o prenderão, e com as cordas do pecado será detido. Então o pecado é como uma corda. Se prenderão como uma corda. Quando você vai em Lucas capítulo 4, verso 18, fala que Jesus ia libertar umas pessoas que estavam presas por muito tempo. Presas pelo pecado. Né? Também isso causava doenças nas pessoas também. Então presas pelo pecado. Lucas capítulo 13, verso 16, eu queria ler o texto. Lucas capítulo 13, verso 16, é um texto interessante que fala assim, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa
a 18 anos. Então, presa, a prisão é a prisão do pecado, né? E nisso causava as doenças, enfim. Né? Mas presa pelo pecado, o provérbio diz que presa pelo pecado. Ou seja, quem pregou lá foi o Espírito Santo. Os espíritos em prisão através do pecado no passado, que foi os antediluvianos. Agora, não a pessoas mortas, porque Hebreus capítulo 9, verso 27 diz que ao homem cabe morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Eclesiastes capítulo 9, verso 4 e 5 diz que os mortos já não sabem coisa nenhuma. Então, a oportunidade de vida para mim e para você, querido, é só enquanto estamos vivos. Morto, acabou-se. O canto do rei Ezequias, em Isaías 38, 19 e 20, fala isso daí. No Salmo 115, eu queria encerrar esse vídeo citando esse texto. Salmo 115, verso 17, diz que os mortos já não louvam mais a Jafé. Então, morto já não sabe coisa nenhuma. Então, quem pregou lá foi o Espírito Santo aos antediluvianos. E vivos, espírito na Bíblia, depende do contexto, sempre é aplicado a pessoas vivas. Tá bom? Que você possa ter entendido e que você possa ter uma esperança através disso também no coração e principalmente se preparar para a oportunidade de salvação enquanto estamos vivos. Um grande abraço, querido, e até o nosso próximo encontro.